Você já se pegou olhando para o seu marido e se perguntando quando foi a última vez que ele realmente te viu? Não apenas olhou para você enquanto você falava sobre o jantar ou sobre os problemas da casa, mas te viu de verdade, com aqueles olhos que um dia brilhavam quando você entrava no ambiente. Quando foi a última vez que você sentiu que era desejada, valorizada, procurada por ele, não por obrigação ou rotina, mas porque ele genuinamente sentia sua falta quando você não estava por perto? Se essas perguntas te tocaram de alguma forma, se fizeram seu coração apertar um pouquinho, você não está sozinha. Eu sei que pode parecer que você é a única mulher no mundo vivendo essa realidade, mas a verdade é que milhares de mulheres como você, com mais de 50 anos, casadas há décadas, passam pelos mesmos questionamentos todas as noites antes de dormir. Você não é dramática, você não está exagerando, e seus sentimentos são completamente válidos. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você ainda tem o poder de transformar a dinâmica do seu relacionamento. Você ainda pode fazer seu marido te enxergar novamente como a mulher extraordinária que você sempre foi, mesmo que pareça que ele se esqueceu disso há muito tempo. Mas para isso acontecer, você precisa primeiro entender algumas verdades que podem ser difíceis de aceitar e depois aprender a aplicar uma sabedoria antiga que pode revolucionar não apenas seu casamento, mas toda a forma como você se vê. Vou te contar sobre Maria, uma mulher de 54 anos que me procurou há alguns meses. Ela estava casada há 28 anos e me disse algo que me marcou profundamente. Eu me sinto como um móvel da casa. Ele passa por mim todos os dias. Eu estou sempre ali, sempre disponível, sempre cuidando de tudo. Mas é como se eu fosse invisível. Ele só me nota quando precisa de alguma coisa ou quando algo não está funcionando. Talvez você se identifique com Maria. Talvez essas palavras ecoem no seu coração de uma forma dolorosa, mas muito real. A verdade é que ao longo dos anos de casamento, muitas de nós acabamos nos transformando em versões de nós mesmas que priorizaram tanto o cuidado com os outros que esqueceram de cuidar da própria essência. Nos tornamos tão previsíveis, tão disponíveis, tão dedicadas a manter tudo funcionando perfeitamente, que acabamos perdendo aquela faísca, aquele mistério, aquela energia magnética que um dia fez nosso marido se apaixonar perdidamente por nós. Mas aqui está a primeira verdade que preciso compartilhar com você. Isso não aconteceu porque você não é mais atraente ou porque não vale mais a pena. Aconteceu porque você parou de valorizar a si mesma da forma que merece. Você parou de se priorizar, de cultivar seus próprios sonhos, de manter viva aquela mulher única e fascinante que existe dentro de você. E quando paramos de nos valorizar, inconscientemente ensinamos os outros a também não nos valorizarem. Eu lembro de outra mulher, vamos chamá-la de Rosa, que aos 52 anos me disse algo que me fez refletir por dias. Eu sempre achei que ser uma boa esposa significava estar sempre disponível, sempre dizer sim, sempre colocar as necessidades dele antes das minhas. Agora percebo que ao fazer isso, eu me tornei comum, previsível. Ele sabe que não importa como me trate, eu sempre vou estar aqui, sempre vou perdoar, sempre vou aceitar. Rosa havia descoberto uma verdade fundamental. Quando nos tornamos excessivamente disponíveis, perdemos nosso valor percebido. A filosofia que vou compartilhar com você hoje vem de uma sabedoria milenar, mas que se aplica perfeitamente aos relacionamentos modernos. É baseada no princípio de que as pessoas valorizam aquilo que é raro, aquilo que precisam conquistar, aquilo que não está sempre garantido. Isso não significa jogar jogos ou ser manipulativa, mas sim redescobrir seu próprio valor
e permitir que ele brilhe novamente. Pense comigo, quando vocês estavam namorando, você estava sempre disponível. Provavelmente não. Você tinha sua própria vida, seus próprios interesses, suas próprias atividades. Ele precisava se esforçar para ter sua atenção, precisava conquistar seu tempo, precisava mostrar que merecia estar na sua vida. Havia um elemento de conquista, de esforço, de valorização mútua que tornava o relacionamento emocionante e dinâmico. Agora, após anos de casamento, é possível que essa dinâmica tenha se perdido completamente. Você pode ter se tornado tão focada em ser a esposa perfeita, a companheira ideal, que esqueceu de ser simplesmente você mesma. E aqui está o ponto crucial. Quando paramos de ser nós mesmas, quando paramos de cultivar nossa própria identidade e nossos próprios interesses, perdemos exatamente aquilo que tornou nosso parceiro se apaixonar por nós em primeiro lugar. Vou te contar sobre Ana, 48 anos, casada há 25 anos. Ela sempre foi uma mulher vibrante, que adorava dançar, que tinha um grupo de amigas com quem saía regularmente, que cultivava plantas e tinha uma pequena horta que era seu orgulho. Mas ao longo dos anos, especialmente após ter filhos, ela foi gradualmente abandonando essas paixões. Parou de dançar porque não tinha tempo, parou de ver as amigas porque a família precisava dela, abandonou a horta porque havia coisas mais importantes para fazer. O resultado? Ana se tornou uma versão apagada de si mesma. Seu marido, que um dia se encantava vendo ela dançar na sala de casa, que adorava ouvir suas histórias sobre as amigas, que se orgulhava das plantas que ela cultivava, agora convivia com uma mulher cansada, resignada, que havia perdido seu brilho próprio. Ele não a estava rejeitando porque não a amava mais, mas porque ela havia deixado de ser a mulher fascinante por quem ele se apaixonou. A transformação de Ana começou quando ela decidiu retomar suas paixões. Voltou a dançar, mesmo que fosse sozinha na sala de casa enquanto ele assistia à televisão. Reconectou-se com suas amigas e começou a sair uma vez por semana, mesmo que ele reclamasse inicialmente. Replantou sua horta e voltou a falar com entusiasmo sobre suas plantas. E sabe o que aconteceu? Ele começou a notá-la novamente. Começou a fazer perguntas sobre suas plantas, a demonstrar curiosidade sobre suas saídas com as amigas, a observá-la dançar com aquele mesmo olhar de admiração de anos atrás. Esta é a primeira lição fundamental. Você precisa voltar a ser interessante para si mesma antes de poder ser interessante para ele novamente. Você precisa redescobrir suas paixões, seus sonhos, suas peculiaridades únicas que fazem de você uma pessoa fascinante. Quando você se torna novamente uma pessoa completa e realizada por si só, você automaticamente se torna mais atraente e desejável. Mas há outro aspecto crucial que precisamos abordar: a questão da disponibilidade. Durante anos, você provavelmente esteve sempre disponível para ele, sempre pronta para ouvir seus problemas, sempre disposta a ajudar com o que ele precisasse, sempre presente quando ele chegava em casa, sempre colocando os planos dele antes dos seus próprios. E embora isso possa parecer amoroso e dedicado, na verdade, pode ter o efeito oposto do que você deseja. Vou compartilhar com você uma história que ilustra perfeitamente esse conceito. Conheci uma mulher chamada Lucia, 55 anos, que estava desesperada porque sentia que seu marido a tratava como garantida. Ele nunca ligava para avisar que chegaria tarde, raramente perguntava sobre seu dia e quando ela tentava conversar com ele, ele parecia desinteressado e distraído. Lucia estava fazendo de tudo para chamar a atenção dele. Cozinhava seus pratos favoritos, comprava roupas novas, tentava iniciar conversas românticas, mas nada funcionava. Foi então que ela decidiu experimentar algo diferente. Em vez de estar
Sempre disponível, ela começou a sair para caminhar todas as noites após o jantar. Não disse para onde ia nem por quanto tempo ficaria. Simplesmente anunciou: "Vou dar uma caminhada", e saiu. No início, ele nem notou, mas após algumas semanas, ela percebeu que ele começou a perguntar: "Onde você vai? Quanto tempo vai? Ficar fora? Posso ir junto?" Lucia havia criado um pequeno espaço de mistério e indisponibilidade na sua rotina previsível. Ela não estava sendo maliciosa ou manipulativa. Ela estava simplesmente cuidando de si mesma, criando um tempo para reflexão e exercício. Mas o efeito colateral foi que ela se tornou um pouco menos previsível, um pouco menos garantida, e isso despertou a curiosidade e o interesse do marido. Este é um princípio fundamental da psicologia humana. Nós valorizamos mais aquilo que não temos certeza absoluta de que teremos sempre. Isso não significa que você deve ser cruel ou indiferente, mas sim que você deve manter certa independência e mistério. Você deve ter sua própria vida, seus próprios interesses, seus próprios momentos que não giram em torno dele. Agora, eu quero que você faça uma reflexão honesta comigo. Pense nos últimos meses do seu relacionamento e me responda mentalmente. Quando foi a última vez que você fez algo que o surpreendeu? Quando foi a última vez que você tomou uma decisão independente que demonstrou que você é uma pessoa autônoma com seus próprios desejos e vontades? Quando foi a última vez que você se arrumou bonita não para ele, mas para você mesma? Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, isso pode indicar que você se perdeu um pouco no papel de esposa e esqueceu de ser uma mulher completa e independente. E isso é mais comum do que você imagina. Muitas de nós, especialmente após décadas de casamento, acabamos nos definindo tanto através do nosso relacionamento que perdemos nossa identidade individual. Vou te contar sobre Patrícia, uma mulher de 51 anos que me impactou muito com sua história. Ela me disse: "Eu não sei mais quem eu sou quando não estou sendo esposa ou mãe. Quando estou sozinha, não sei o que fazer comigo mesma. Todos os meus interesses, todos os meus planos, tudo gira em torno da família. E agora percebo que isso me tornou uma pessoa pouco interessante até para mim mesma." Patrícia havia se esquecido completamente de quem era antes de se casar. Havia abandonado suas próprias aspirações, seus hobbies, seus sonhos pessoais. Ela se tornou tão focada em ser a esposa perfeita que deixou de ser uma pessoa fascinante por si só. E quando ela percebeu isso, decidiu fazer mudanças dramáticas na sua vida. Começou pequeno. Inscreveu-se em um curso de pintura que sempre havia desejado fazer. Depois, começou a ler livros que a interessavam, não apenas romances açucarados, mas biografias, livros de filosofia, obras que expandiam sua mente e lhe davam assuntos interessantes para conversar. Começou a se exercitar, não para ficar bonita para o marido, mas porque descobriu que adorava a sensação de força e vitalidade que o exercício lhe proporcionava. A transformação de Patrícia foi notável. Ela se tornou uma pessoa mais interessante, mais vibrante, mais confiante. E sabe o que aconteceu? Seu marido começou a se interessar novamente por ela. Começou a fazer perguntas sobre suas pinturas, a querer ouvir sobre os livros que ela estava lendo, a admirar sua determinação em se exercitar. Ela havia se tornado novamente uma pessoa que valia a pena conhecer, e isso reavivou o interesse dele. Mas aqui está um ponto crucial que preciso enfatizar. Essa transformação não pode ser feita com o objetivo único de reconquistar seu marido. Ela precisa ser genuína, precisa vir de um lugar autêntico de autodesenvolvimento e autovalorização. Se você fizer essas mudanças apenas como uma estratégia para manipular os sentimentos dele, isso não funcionará a longo prazo. E mais,
Importante ainda, não será verdadeiramente satisfatório para você. A verdadeira transformação acontece quando você decide que merece ser uma pessoa plena e realizada, independentemente da reação do seu marido. Quando você decide que sua felicidade e seu desenvolvimento pessoal são importantes por si só, não apenas como meios para um fim. Quando você faz essa mudança de perspectiva, algo mágico acontece. Você se torna genuinamente mais atraente porque está irradiando uma energia de autoconfiança e autorrealização. Vamos falar agora sobre outro aspecto fundamental, a questão da validação. Muitas de nós, após anos de casamento, passamos a depender excessivamente da validação do nosso parceiro para nos sentirmos bem conosco mesmas. Esperamos que ele nos elogie para nos sentirmos bonitas. Esperamos que ele demonstre apreço para nos sentirmos valiosas. Esperamos que ele tome iniciativas românticas para nos sentirmos amadas. Mas aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Quando dependemos excessivamente da validação de outra pessoa, nós inadvertidamente diminuímos nosso próprio poder pessoal. Quando nossa autoestima depende das ações ou palavras do nosso parceiro, nós nos colocamos em uma posição de vulnerabilidade e necessidade que pode ser percebida como carente ou desesperada. Conheci uma mulher chamada Helena, 53 anos, que ilustra perfeitamente esse ponto. Ela constantemente pedia confirmação ao marido. Estou bonita hoje? Você gostou do jantar? Você me ama? Você acha que engordei? Ela estava constantemente buscando validação externa para se sentir bem consigo mesma. O resultado era que ela parecia insegura e carente, o que não é particularmente atraente em nenhum relacionamento. Helena precisou aprender a se validar. Precisou aprender a se olhar no espelho e gostar do que via, independentemente da opinião do marido. Precisou aprender a cozinhar porque ela gostava de cozinhar, não para receber elogios. Precisou aprender a se amar incondicionalmente, não baseada na aprovação de outra pessoa. Essa jornada de autovalidação não é fácil, especialmente após anos, dependendo da aprovação externa. Mas é absolutamente essencial para qualquer relacionamento saudável. Quando você aprende a se validar, quando desenvolve uma autoestima sólida que não depende das ações ou palavras de outra pessoa, você se torna muito mais atraente e magnética. Pense sobre pessoas que você admira e acha atraentes. Provavelmente são pessoas que irradiam confiança, que parecem confortáveis em sua própria pele, que não precisam da aprovação constante de outros para se sentirem bem. Essa é a energia que você quer cultivar em si mesma. Agora, vamos abordar uma questão delicada, mas importante. A questão do espaço e da independência no relacionamento. Muitas mulheres casadas há muito tempo sentem que precisam fazer tudo junto com o marido, que precisam incluí-lo em todas as decisões, que precisam estar sempre disponíveis para ele. Mas isso pode criar uma dinâmica sufocante que diminui a atração e o interesse mútuo. Vou te contar sobre Carmen, 49 anos, que estava enfrentando exatamente esse problema. Ela e o marido faziam literalmente tudo juntos. Assistiam aos mesmos programas de TV, tinham os mesmos amigos, faziam as mesmas atividades. Carmen achava que isso era sinal de um relacionamento sólido, mas na verdade estava criando uma dinâmica onde eles se tornaram mais como companheiros de quarto do que como amantes apaixonados. Carmen decidiu começar a cultivar alguns interesses independentes. Juntou-se a um clube de leitura, começou a fazer yoga, desenvolveu uma paixão por fotografia. No início, o marido ficou um pouco desconfortável com essas mudanças. Ele fazia comentários como: "Por que você precisa fazer isso?" Ou "Nós não fazíamos essas coisas antes." Mas Carmen persistiu, sempre de forma gentil, mas firme. Ela explicava:
Amor. Isso me faz feliz e me ajuda a crescer como pessoa. Isso não significa que te amo menos. Significa que estou me tornando uma pessoa mais interessante para dividir a vida contigo. E gradualmente, ele começou a admirar sua independência e seus novos interesses. Ela se tornou mais interessante para ele porque tinha coisas novas para compartilhar, experiências únicas para contar. Esta é uma lição crucial. Manter sua individualidade dentro do casamento não é egoísmo, é necessidade. Você precisa ser uma pessoa completa e interessante por si só para poder contribuir de forma significativa para o relacionamento. Quando duas pessoas se completam demais, quando se tornam excessivamente dependentes uma da outra, elas perdem aquela faísca de mistério e descoberta que mantém um relacionamento vivo e emocionante. Vamos falar agora sobre algo que pode ser ainda mais desafiador: a questão da comunicação e das expectativas. Muitas vezes, após anos de casamento, nós assumimos que nosso parceiro deve saber automaticamente o que precisamos, o que queremos, como nos sentimos. Paramos de comunicar claramente nossas necessidades e começamos a esperar que ele seja um leitor de mentes. Esta dinâmica é particularmente prejudicial porque cria ressentimento de ambos os lados. Você fica frustrada porque ele não está atendendo suas necessidades. E ele fica confuso porque não entende exatamente o que você quer dele. A solução não é ficar pedindo atenção ou reclamando da falta dela, mas sim comunicar suas necessidades de forma clara e direta e depois dar espaço para ele responder. Conheci uma mulher chamada Isabel, 56 anos, que estava constantemente frustrada porque o marido nunca mais a levava para jantar fora, como fazia quando eram mais jovens. Em vez de comunicar diretamente esse desejo, ela ficava fazendo comentários indiretos. Lembra quando íamos àquele restaurante? Ou faz tanto tempo que não saímos só nós dois? Esses comentários só criavam tensão sem resolver o problema. Isabel aprendeu a comunicar de forma mais direta. Amor, eu gostaria muito que saíssemos para jantar juntos uma vez por mês. Isso me faria muito feliz e acho que seria bom para nós dois. Essa comunicação clara e positiva foi muito mais efetiva do que os comentários indiretos e carregados de ressentimento. Mas aqui está o ponto crucial. Depois de comunicar suas necessidades claramente, você precisa dar espaço para ele responder. E você precisa estar preparada para aceitar que ele pode não responder exatamente como você espera. Se você comunicou claramente e ele ainda não está correspondendo, então você tem informações valiosas sobre o estado do seu relacionamento e pode tomar decisões mais informadas sobre como proceder. Isto me leva a um ponto que pode ser difícil de ouvir, mas que é extremamente importante. Às vezes, a falta de interesse ou afeto do seu parceiro não tem nada a ver com você e não há nada que você possa fazer para mudá-lo. Às vezes, as pessoas passam por fases difíceis, enfrentam crises pessoais, lidam com problemas de saúde ou simplesmente mudam ao longo do tempo de formas que afetam o relacionamento. Vou te contar sobre Beatriz, 52 anos, que passou 2 anos tentando reconquistar o marido com todas as estratégias possíveis. Ela se exercitou, mudou o cabelo, comprou roupas novas, planejou surpresas românticas, tentou ser mais independente, comunicou suas necessidades claramente, fez tudo certo, segundo todos os conselhos que havia recebido. Mas nada funcionou porque o problema não estava nela. Mais tarde, Beatriz descobriu que o marido estava passando por uma depressão severa e havia perdido interesse em muitos aspectos da vida, incluindo o relacionamento. Não era sobre ela não ser atraente ou interessante o suficiente. Era sobre ele estar enfrentando seus próprios demônios internos.
Neste caso, a solução não estava nas ações dela, mas na disposição dele de buscar ajuda profissional. Esta é uma distinção importante. Você pode e deve trabalhar em si mesma, tornar-se a melhor versão de si mesma, comunicar suas necessidades claramente e manter sua individualidade. Essas são coisas que estão sob seu controle e que serão benéficas para você, independentemente da resposta do seu parceiro. Mas você não pode controlar as ações, sentimentos ou decisões dele. Você não pode forçar alguém a te amar, te desejar ou te valorizar. O que você pode fazer é se tornar tão completa, tão realizada, tão confiante em si mesma, que você se tornará naturalmente mais atraente. Você pode criar uma vida tão rica e interessante que ele sentirá vontade de fazer parte dela. Você pode se comunicar de forma tão clara e amorosa que ele entenderá exatamente o que você precisa dele. E se mesmo assim ele não responder, você terá a clareza e a força necessárias para tomar decisões difíceis sobre seu futuro. Vamos falar sobre outra estratégia poderosa: a arte de criar novidade e surpresa no relacionamento. Após anos de casamento, é fácil cair na rotina e previsibilidade. Vocês fazem as mesmas coisas, vão aos mesmos lugares, têm as mesmas conversas. Essa previsibilidade pode matar a paixão e o interesse mútuo, mas você tem o poder de quebrar essa rotina. Você pode começar a introduzir elementos de novidade e surpresa na sua vida e, consequentemente, no relacionamento. Isso não significa fazer mudanças dramáticas ou chocantes, mas sim pequenas variações que mostram que você é uma pessoa dinâmica e imprevisível. Conheci uma mulher chamada Vera, 50 anos, que decidiu fazer pequenas mudanças na sua rotina para se tornar menos previsível. Em vez de sempre cozinhar o jantar, às vezes ela sugeria pedir comida ou experimentar um restaurante novo. Em vez de sempre assistir TV após o jantar, às vezes ela ia ler um livro ou fazer uma caminhada. Em vez de sempre usar o mesmo perfume, ela começou a variar suas fragrâncias. Essas pequenas mudanças podem parecer insignificantes, mas elas sinalizam que você é uma pessoa que está crescendo, mudando, evoluindo. Elas criam pequenos momentos de surpresa e novidade que podem reacender o interesse do seu parceiro. Ele começa a perceber que você não é completamente previsível, que sempre há algo novo para descobrir sobre você. Mas há uma estratégia ainda mais poderosa que quero compartilhar com você: a arte de focar no seu próprio crescimento e felicidade, de forma tão genuína e vibrante que você se torna magneticamente atraente. Quando você está genuinamente feliz, realizada e crescendo como pessoa, você irradia uma energia que é naturalmente atraente para os outros. Vou te contar sobre Silvia, 54 anos, que passou por uma transformação extraordinária. Ela estava em um casamento morno há anos, sentia-se invisível e desvalorizada. Em vez de focar em tentar mudar o marido ou reconquistá-lo, ela decidiu focar completamente em si mesma. Voltou a estudar e se formou em algo que sempre teve vontade. Começou a fazer trabalho voluntário em uma causa que a apaixonava. Retomou seu interesse por jardinagem e criou um jardim deslumbrante. Silvia não estava fazendo essas coisas para impressionar o marido. Ela estava fazendo porque genuinamente a faziam feliz e realizada. Mas o efeito colateral foi incrível. Ela se tornou radiante, confiante, interessante. Tinha sempre algo novo para compartilhar, novos projetos sobre os quais falar, uma energia vibrante que era contagiante. O marido de Silvia começou a vê-la com outros olhos. Ele começou a fazer perguntas sobre seus estudos, a admirar seu jardim, a se orgulhar do trabalho voluntário dela. Ela havia se tornado novamente a mulher fascinante por quem ele se apaixonou, mas de uma forma ainda mais madura e profunda. Esta é a estratégia mais poderosa de todas:
tornar-se tão feliz e realizada que sua felicidade se torna contagiante. Quando você está genuinamente bem consigo mesma, quando está crescendo e evoluindo, quando está perseguindo seus sonhos e paixões, você se torna uma pessoa que os outros querem ter por perto. Mas quero abordar algo importante. Essa jornada de transformação não é sempre fácil, e haverá momentos de dúvida e dificuldade. Haverá dias em que você questionará se vale a pena todo esse esforço, se seu marido realmente merece uma nova versão melhorada de você, se você não deveria simplesmente aceitar que as coisas são como são. Conheci uma mulher chamada Glória, 58 anos, que passou por esses momentos de dúvida. Ela havia começado sua jornada de transformação com muito entusiasmo, mas após alguns meses, quando não viu mudanças imediatas no comportamento do marido, ela começou a desanimar. "Para que estou fazendo tudo isso se ele nem nota?" ela me perguntou. Tive que lembrar Glória de algo fundamental. Você não está fazendo essa transformação para ele, você está fazendo para você mesma. Você merece ser uma pessoa plena, realizada e feliz, independentemente da reação de qualquer outra pessoa. Se ele reconhecer e valorizar a nova você, isso será um bônus maravilhoso. Se ele não reconhecer, você ainda terá ganhado o maior prêmio de todos, uma vida rica e satisfatória. Glória precisou ajustar sua perspectiva. Em vez de medir o sucesso da sua transformação pela reação do marido, ela começou a medir pelo seu próprio nível de satisfação e realização. E quando ela fez essa mudança mental, algo interessante aconteceu. Ela se tornou ainda mais atraente porque não estava mais precisando desesperadamente da validação dele. Isso me leva a outro ponto crucial: a importância de manter expectativas realistas sobre o processo de transformação do relacionamento. Mudanças reais levam tempo, tanto em você quanto na dinâmica do relacionamento. Você não pode esperar que décadas de padrões estabelecidos mudem da noite para o dia. Vou te contar sobre Marisa, 51 anos, que ficou frustrada porque após um mês implementando essas estratégias, ela não via mudanças dramáticas no comportamento do marido. Ela havia começado a se exercitar, retomado alguns hobbies, tornado-se um pouco menos disponível, mas ele ainda parecia distante e desinteressado. Tive que explicar para Marisa que mudanças reais em relacionamentos de longo prazo são graduais. Primeiro, você precisa mudar genuinamente, o que leva tempo. Depois, ele precisa perceber e se ajustar a essas mudanças, o que também leva tempo. E, finalmente, vocês dois precisam encontrar uma nova dinâmica que funcione para ambos, o que definitivamente leva tempo. O importante é manter o foco no processo, não apenas nos resultados. Celebrate os pequenos progressos, o dia em que você se sentiu genuinamente feliz consigo mesma, o momento em que ele fez uma pergunta sobre seu novo hobby, a vez em que você escolheu fazer algo para você, em vez de apenas para a família. Essas pequenas vitórias são os blocos de construção de uma transformação maior. Vamos falar agora sobre algo que pode ser desafiador, como lidar com a resistência que você pode encontrar, tanto interna quanto externa. Quando você começa a mudar, quando começa a priorizar a si mesma e a desenvolver independência, é possível que encontre resistência de várias fontes. Internamente, você pode se sentir culpada por dedicar tempo e energia a si mesma. Você pode ouvir uma voz interna dizendo: você está sendo egoísta. Uma boa esposa não age assim. Você deveria estar focada na família, não em si mesma. Essa voz é produto de anos de condicionamento social que ensina as mulheres a priorizarem todos antes de si mesmas. Externamente, você pode encontrar resistência do seu marido, especialmente no início. Ele pode ficar desconfortável com suas mudanças, pode questionar por que você está agindo diferente,
pode até tentar te desencorajar de prosseguir seus novos interesses. Isso é natural e compreensível. Ele está acostumado com uma determinada dinâmica e mudanças podem ser desconfortáveis para ele também. Conheci uma mulher chamada Regina, 53 anos, que enfrentou exatamente essa situação. Quando ela começou a sair uma noite por semana para um curso de dança, o marido ficou irritado. Ele reclamava que ela estava negligenciando a família, que ela nunca havia se interessado por dança antes, que ela estava mudando demais. Regina quase desistiu várias vezes porque a pressão era intensa, mas Regina aprendeu a manter sua posição de forma gentil, mas firme. Ela explicava calmamente: "Isso é importante para mim e me faz feliz. Eu não estou negligenciando ninguém. Ainda faço todas as minhas responsabilidades. Só estou adicionando algo que enriquece minha vida." E ela persistiu, mesmo quando era difícil. Com o tempo, o marido de Regina se acostumou com sua nova rotina e até começou a admirar sua dedicação e paixão pela dança. Ele percebeu que ela voltava para casa mais feliz e energizada após suas aulas, e isso tinha um efeito positivo em toda a família. A resistência inicial se transformou em apoio e admiração. Esta é uma lição importante. Quando você está fazendo mudanças positivas em sua vida, você pode enfrentar resistência no início, mas é importante persistir. As pessoas se acostumam com mudanças positivas e frequentemente acabam admirando sua coragem e determinação. Agora, quero abordar uma questão delicada, mas essencial: como distinguir entre um relacionamento que pode ser revitalizado e um que chegou ao fim natural. Nem todos os relacionamentos podem ou devem ser salvos, e é importante ter clareza sobre quando seus esforços vale a pena continuar e quando pode ser hora de considerar outras opções. Vou te contar sobre duas mulheres que ilustram perfeitamente essa diferença. A primeira é Cláudia, 55 anos, que estava casada há 30 anos. Seu marido havia se tornado distante e crítico, raramente demonstrava afeto e parecia mais interessado em suas atividades do que no relacionamento. Cláudia implementou todas as estratégias que discutimos. Tornou-se mais independente, retomou seus interesses, melhorou sua comunicação, trabalhou em sua autoestima. Inicialmente, não houve mudanças visíveis no comportamento dele, mas Cláudia persistiu, focando genuinamente em seu próprio crescimento e felicidade. Após cerca de 6 meses, algo começou a mudar. Ele começou a fazer perguntas sobre suas atividades, demonstrou interesse genuíno em seus novos projetos e gradualmente começou a se esforçar mais no relacionamento. Hoje eles têm um casamento mais forte e conectado do que tinham há anos. A segunda mulher é Fernanda, também 55 anos, em uma situação aparentemente similar. Seu marido também era distante e desinteressado. Fernanda implementou as mesmas estratégias, com a mesma dedicação e autenticidade. Ela se transformou em uma versão vibrante e realizada de si mesma. Mas mesmo após 1 ano de mudanças consistentes, ele permaneceu completamente indiferente. Não demonstrou nenhum interesse em sua transformação. Continuou tratando-a com desrespeito e deixou claro através de suas ações que não estava disposto a investir no relacionamento. A diferença crucial entre essas duas situações estava na disposição dos parceiros para reconhecer e responder às mudanças positivas. Cláudia estava casada com um homem que, apesar dos problemas, ainda amava e respeitava sua esposa fundamentalmente. Quando ela mudou, ele foi capaz de reconhecer e responder a essas mudanças. Fernanda, infelizmente, estava casada com alguém que havia perdido completamente o interesse no relacionamento e não estava disposto a fazer qualquer esforço. Como você pode distinguir entre essas duas situações? Aqui estão algumas perguntas importantes para se fazer. Quando você faz mudanças positivas, ele pelo menos as nota.
quando você comunica suas necessidades claramente, ele demonstra alguma disposição para considerá-las. Existe ainda algum nível de respeito mútuo, mesmo que o romance tenha diminuído? Ele demonstra preocupação com seu bem-estar e felicidade, mesmo que de forma imperfeita? Se as respostas para essas perguntas são majoritariamente não, isso pode indicar que o relacionamento chegou a um ponto onde uma pessoa só não pode revitalizá-lo. Relacionamentos saudáveis requerem esforço de ambas as partes. E se apenas uma pessoa está disposta a crescer e mudar, há limites para o que pode ser alcançado. Mas aqui está o ponto crucial. Mesmo se você descobrir que seu relacionamento não pode ser salvo, toda a transformação que você fez em si mesma não foi perdida. Você se tornou uma pessoa mais forte, mais confiante, mais realizada. Você redescobriu quem você é além dos papéis de esposa e mãe. Você aprendeu a se valorizar e a criar felicidade para si mesma. Essas são conquistas preciosas que permanecerão com você independentemente do que acontecer com seu casamento. Vou te contar sobre Helena, 57 anos, que passou por essa jornada de descoberta. Após 2 anos tentando revitalizar seu casamento de 32 anos, ela percebeu que seu marido simplesmente não estava disposto a participar de uma transformação do relacionamento. Ele continuava sendo crítico, desrespeitoso e completamente desinteressado em reconectar-se com ela. Helena tomou a difícil decisão de se separar, mas ela me disse algo que nunca esqueci. Mesmo que meu casamento não tenha sobrevivido, eu sobrevivi. Na verdade, mais do que sobrevivi, eu floresci. Descobri quem eu realmente sou, do que sou capaz, o quanto eu valho. Independentemente do que aconteça no futuro, eu sei que posso criar uma vida feliz e significativa para mim mesma. Helena havia aprendido a lição mais importante de todas. Sua felicidade e realização não podem depender completamente de outra pessoa. Você pode amar profundamente alguém, pode investir genuinamente no relacionamento, mas no final das contas, você precisa ser responsável por sua própria felicidade. Isto me leva a outro ponto importante: a questão do tempo e da paciência. Consigo mesma durante esse processo. Transformação real leva tempo. E haverá altos e baixos ao longo do caminho. Haverá dias em que você se sentirá confiante e radiante, e outros em que voltará aos velhos padrões de insegurança e carência. Conheci uma mulher chamada Valéria, 52 anos, que se frustrava consigo mesma porque tinha dias em que se sentia poderosa e independente, seguidos de dias em que se pegava buscando validação do marido novamente. Por que não consigo ser consistente? Ela me perguntava. Tive que explicar para Valeria que crescimento pessoal não é linear. É normal ter recaídas, momentos de dúvida, dias em que os velhos padrões ressurgem. O importante não é a perfeição, mas a direção geral. Contanto que você esteja, no geral, caminhando em direção a maior autoconfiança e independência, você está no caminho certo. Valeria aprendeu a ser mais gentil consigo mesma durante esse processo. Em vez de se criticar pelos momentos de fraqueza, ela os usava como oportunidades de aprendizado. O que me fez voltar aos velhos padrões hoje? Como posso me apoiar melhor da próxima vez? Essa abordagem compassiva consigo mesma acelerou significativamente seu crescimento. Vamos falar agora sobre uma estratégia específica que pode ser muito poderosa: a arte de criar distância emocional saudável. Isso não significa se tornar fria ou indiferente, mas sim aprender a não reagir emocionalmente a cada ação ou palavra do seu parceiro. Quando você está emocionalmente equilibrada e não dependente da aprovação dele para se sentir bem, você se torna muito mais atraente. Vou te dar um exemplo concreto. Imagine que seu marido chega em casa de mau humor e faz um comentário desagradável sobre o jantar.
A reação típica seria se sentir magoada, talvez revidar com outro comentário desagradável, ou tentar desesperadamente agradar fazendo algo diferente. Mas quando você tem distância emocional saudável, você pode simplesmente reconhecer: ele está de mau humor hoje, isso não tem a ver comigo, e não deixar que o humor dele afete o seu. Conheci uma mulher chamada Denise, 50 anos, que dominou essa arte de forma brilhante. Seu marido tinha o hábito de fazer comentários sarcásticos e críticos, especialmente quando estava estressado. Antes, Denise levava tudo para o lado pessoal e respondia com magoa ou raiva. Mas ela aprendeu a manter sua estabilidade emocional independentemente do humor dele. Quando ele fazia um comentário desagradável, ela simplesmente respondia calmamente: vejo que você está estressado hoje, vou deixar você ter seu espaço, e continuava com suas atividades normalmente. Essa resposta equilibrada e não reativa teve um efeito surpreendente. Ele começou a perceber que seus comentários não a afetavam mais e, gradualmente, parou de fazê-los. Além disso, ele começou a admirar sua serenidade e estabilidade emocional. Esta é uma lição poderosa. Quando você não é mais facilmente perturbada pelo comportamento do seu parceiro, quando mantém sua própria estabilidade emocional, independentemente das ações dele, você se torna muito mais atraente e respeitável. Você demonstra força interior e maturidade emocional, que são qualidades genuinamente admiráveis. Mas quero enfatizar que essa distância emocional deve ser saudável, não defensiva. Não se trata de se fechar emocionalmente ou se tornar indiferente aos sentimentos do seu parceiro. Trata-se de manter sua própria estabilidade enquanto ainda permanece aberta ao amor e à conexão. É um equilíbrio delicado, mas essencial. Agora vamos abordar uma questão que sei que está no coração de muitas de vocês: como lidar com a questão da intimidade física em um relacionamento que esfriou ao longo dos anos. Este é um tópico sensível, mas extremamente importante, porque a conexão física é frequentemente um reflexo da conexão emocional. Muitas mulheres me dizem que se sentem rejeitadas fisicamente pelos seus maridos, que a intimidade se tornou rara ou inexistente, que se sentem pouco atraentes ou indesejáveis. Esta é uma dor profunda que afeta não apenas o relacionamento, mas também a autoestima e o senso de feminilidade. Vou te contar sobre Sandra, 54 anos, que enfrentava exatamente essa situação. A intimidade física no seu casamento havia praticamente desaparecido, e ela se sentia completamente rejeitada e indesejável. Sua primeira reação foi assumir que o problema era com ela, que ela havia envelhecido, que não era mais atraente, que havia perdido seu apelo sexual. Mas Sandra aprendeu algo importante. Atração física em relacionamentos de longo prazo tem muito mais a ver com energia e conexão emocional do que com aparência física. Quando ela começou a trabalhar em sua autoconfiança, quando redescobriu sua própria sensualidade e feminilidade, quando se tornou novamente uma pessoa vibrante e interessante, algo mudou na dinâmica do relacionamento. Sandra começou a se cuidar, não para agradar o marido, mas porque isso a fazia se sentir bem consigo mesma. Começou a usar roupas que a faziam se sentir bonita, retomou atividades que a faziam se sentir sensual e feminina, como dançar sozinha em casa ou tomar banhos relaxantes com velas. Ela cultivou sua própria energia sensual, independentemente da resposta dele. O resultado foi notável. Quando Sandra parou de buscar validação sexual dele e começou a irradiar confiança e sensualidade por si só, ele começou a notá-la novamente. A intimidade física retornou gradualmente, mas mais importante ainda, ela nunca mais baseou seu senso de atratividade na resposta de outra pessoa. Esta é uma lição crucial. Sua sensualidade e feminilidade são suas. Não dependem da validação de ninguém mais.
Quando você cultiva essas qualidades para si mesma, quando se sente confiante e confortável em sua própria pele, você se torna naturalmente mais atraente. Mas também é importante reconhecer que, às vezes, questões de intimidade física podem ter causas médicas ou psicológicas que vão além da dinâmica do relacionamento. Mudanças hormonais, estresse, problemas de saúde, medicamentos, todos esses fatores podem afetar a libido e a intimidade. Se essas questões persistirem, apesar das mudanças positivas no relacionamento, pode ser útil buscar orientação médica ou terapêutica. Vamos falar agora sobre algo que considero fundamental: a importância de ter uma rede de apoio durante esse processo de transformação. Mudança é difícil e você não deveria tentar fazer isso sozinha. Ter amigas que te apoiam, familiares que te encorajam, ou até mesmo ajuda profissional pode fazer uma diferença enorme no seu sucesso. Conheci uma mulher chamada Lucia, 58 anos, que tentou fazer toda essa transformação sozinha. Ela não queria incomodar ninguém com seus problemas. Não queria parecer que estava desistindo do casamento ao falar sobre suas dificuldades. O resultado foi que ela se sentiu isolada e sozinha durante todo o processo, o que tornou muito mais difícil manter a motivação e a perspectiva. Eventualmente, Lucia se juntou a um grupo de apoio para mulheres da sua idade que estavam passando por transições similares. Ter outras mulheres que entendiam seus desafios, que podiam oferecer encorajamento e perspectiva, que celebravam suas conquistas e a apoiavam durante os momentos difíceis, fez toda a diferença na sua jornada. Você não precisa passar por isso sozinha. Procure mulheres que estão em jornadas similares, amigas que te apoiam incondicionalmente, familiares que querem ver você feliz. Se necessário, considere ajuda profissional. Um terapeuta, um coach de vida, um conselheiro matrimonial. Investir em apoio profissional não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria e autocuidado. Agora, quero abordar uma questão prática importante: como implementar essas mudanças gradualmente sem causar conflito desnecessário em casa. Mudanças dramáticas e súbitas podem ser perturbadoras para toda a família. Então, é sábio fazer ajustes graduais que permitam que todos se adaptem. Vou te dar um exemplo de como fazer isso de forma inteligente. Em vez de anunciar repentinamente que você vai sair 3 noites por semana para novas atividades, comece com 1 noite por semana. Em vez de mudar completamente sua rotina de uma vez, faça pequenos ajustes graduais. Em vez de confrontar seu marido sobre todos os problemas do relacionamento de uma só vez, aborde uma questão de cada vez. Conheci uma mulher chamada Mônica, 53 anos, que implementou mudanças de forma muito inteligente. Ela queria voltar a estudar, começar a se exercitar, retomar seu círculo social e desenvolver um hobby criativo. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ela introduziu uma mudança por mês. Primeiro, matriculou-se em um curso online que podia fazer em casa. No mês seguinte, começou uma rotina de exercícios. No 3º mês, retomou o contato com antigas amigas e assim por diante. Essa abordagem gradual permitiu que Mônica se adaptasse a cada mudança antes de adicionar a próxima, e também permitiu que sua família se acostumasse gradualmente com a nova Mônica. Não houve resistência significativa, porque as mudanças não pareciam dramáticas ou ameaçadoras. Esta é uma estratégia sábia. Seja paciente consigo mesma e com o processo. Transformação duradoura leva tempo, e é melhor fazer mudanças graduais que durem do que mudanças dramáticas que você não consegue sustentar. Vamos falar sobre outra estratégia poderosa: a arte de se tornar genuinamente interessante através do aprendizado contínuo.
Uma das queixas mais comuns que ouço de maridos é que eles se sentem entediados porque suas esposas nunca têm nada novo para falar. Isso não é uma crítica à inteligência das mulheres, mas sim um reflexo de como muitas de nós paramos de crescer intelectualmente após nos casarmos. Vou te contar sobre Carla, 56 anos, que percebeu que havia parado de aprender coisas novas há anos. Todas as suas conversas giravam em torno da casa, da família, de fofocas sobre conhecidos. Ela não tinha opiniões sobre eventos atuais, não estava lendo livros interessantes, não estava explorando novos tópicos ou ideias. Carla decidiu mudar isso. Começou a ler pelo menos um livro por mês, não apenas romances, mas biografias, livros sobre história, ciência, filosofia. Começou a acompanhar as notícias e formar suas próprias opiniões sobre eventos atuais. Inscreveu-se em cursos online sobre tópicos que sempre a interessaram, mas que nunca havia explorado. O resultado foi que Carla se tornou uma pessoa muito mais interessante para conversar. Ela tinha sempre algo novo para compartilhar, opiniões refletidas sobre vários tópicos, histórias interessantes dos livros que estava lendo. Seu marido começou a procurá-la para conversar sobre coisas além da logística doméstica, e ela percebeu que tinha se tornado alguém cuja companhia as pessoas genuinamente desfrutavam. Esta é uma transformação que qualquer pessoa pode fazer, independentemente da idade ou educação formal. Nunca é tarde demais para começar a aprender, crescer, desenvolver novos interesses. E quando você se torna uma pessoa que está constantemente crescendo e aprendendo, você se torna naturalmente mais fascinante e atraente. Agora, quero abordar uma questão que pode ser controversa, mas que considero importante. A questão de quando é apropriado considerar suas próprias necessidades acima das necessidades da família. Muitas mulheres foram ensinadas desde pequenas que seu papel é servir aos outros, colocar as necessidades de todos antes das próprias, sacrificar-se pelo bem da família. Mas aqui está uma verdade que pode ser difícil de aceitar. Você não pode dar aquilo que não tem. Se você está constantemente se esvaziando para servir aos outros, eventualmente você não terá mais nada para dar. Se você não cuida das suas próprias necessidades emocionais, físicas e espirituais, você se torna uma versão diminuída de si mesma. Vou te contar sobre Adriana, 51 anos, que havia passado 25 anos priorizando exclusivamente as necessidades da família. Ela nunca tirava férias sozinha, nunca gastava dinheiro consigo mesma, nunca perseguia seus próprios interesses se isso de alguma forma inconveniasse a família. Ela achava que estava sendo uma boa esposa e mãe, mas na verdade estava se tornando uma pessoa ressentida e esgotada. Adriana teve que aprender que cuidar de si mesma não é egoísmo, é responsabilidade. Quando você cuida bem de si mesma, quando está feliz e realizada, você tem muito mais para oferecer aos outros. Quando você negligencia suas próprias necessidades, você se torna uma fonte de energia negativa na família. Adriana começou pequeno. Uma tarde por semana só para ela, um pequeno orçamento mensal para gastos pessoais, a liberdade de dizer não ocasionalmente a pedidos da família, quando ela precisava de tempo para si mesma. Inicialmente a família reclamou, mas gradualmente eles se ajustaram e até começaram a apreciar a versão mais feliz e energizada da Adriana. Esta é uma lição importante. Você ensina às pessoas como te tratar através das suas próprias ações. Se você sempre se coloca em último lugar, você ensina sua família que suas necessidades não são importantes. Se você ocasionalmente prioriza a si mesma, você ensina que você também merece consideração e respeito. Vamos falar agora sobre como lidar com as mudanças que vêm naturalmente com a idade e como transformá-las em vantagens em vez de desvantagens.
Muitas mulheres com mais de 50 anos se sentem inseguras sobre mudanças físicas, acham que perderam sua atratividade, que não podem competir com mulheres mais jovens. Mas aqui está uma perspectiva diferente. Maturidade traz qualidades que juventude não pode oferecer. Você tem sabedoria que vem da experiência, confiança que vem de ter superado desafios, profundidade emocional que vem de ter vivido uma vida completa. Essas são qualidades extremamente atraentes para homens maduros. Conheci uma mulher chamada Teresa, 59 anos, que estava obcecada com sinais de envelhecimento. Ela gastava fortunas em produtos anti-idade, considerava procedimentos estéticos e constantemente se comparava com mulheres mais jovens. Essa obsessão estava minando sua confiança e tornando-a menos atraente, não por causa da aparência, mas por causa da energia de insegurança que ela projetava. Teresa teve que aprender a abraçar sua idade com dignidade e confiança. Ela parou de tentar parecer 30 anos e começou a se esforçar para ser a melhor versão de uma mulher de 59 anos. Focou em saúde em vez de aparência jovem, em elegância, em vez de tentativas de parecer mais nova, em cultivar sua sabedoria e experiência em vez de escondê-las. O resultado foi transformador. Teresa se tornou radiante de uma forma que transcendia a idade. Ela projetava confiança, sabedoria, elegância madura, que era profundamente atraente. Seu marido começou a vê-la como uma parceira sofisticada e desejável, não apesar da idade, mas por causa da forma confiante como ela a abraçava. Mas Júlia aprendeu a valorizar o que seu relacionamento realmente oferecia. Um companheirismo sólido, respeito mútuo, apoio durante crises, uma história compartilhada rica em memórias e experiências. Ela percebeu que estava medindo seu relacionamento real por padrões de fantasia, e isso estava impedindo que ela apreciasse a beleza do que realmente tinha. Então, minha querida, se essas palavras tocaram seu coração de alguma forma, se você se viu nessas histórias, se sentiu uma faísca de esperança ou reconhecimento, eu quero que você faça algo por mim. Compartilhe essa mensagem com outra mulher que também precisa lembrar do seu próprio valor. Porque toda mulher merece saber que ela tem o poder de transformar sua vida, independentemente da idade, independentemente de quanto tempo passou, independentemente de quão perdida ela possa se sentir agora. Você não é apenas uma esposa, apenas uma mãe, apenas uma mulher que serve aos outros. Você é um ser humano completo, fascinante, valioso, com sonhos, talentos e um potencial ilimitado para crescimento e felicidade. Nunca se esqueça disso e nunca permita que ninguém, nem mesmo alguém que você ama profundamente, faça você esquecer do seu próprio valor. A nova fotografia da sua vida está esperando para ser tirada. Você está pronta para posar com toda a confiança, elegância e poder que você possui? Eu acredito que sim. E mais importante ainda, espero que você também acredite.